8h11, de volta com o programa Bom Dia Divinópolis. Eu recebo agora o Dr. Moisés Carvalho, advogado especialista em direito trabalhista. Você, inclusive, que tem dúvidas na área, pode participar da entrevista enviando a sua pergunta pelo 3222-0001 ou 3222-0002. Também é possível enviar através do WhatsApp 99661-0993, 99661-0993. Doutor Moisés, bom dia. Bom dia, Silvio França. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Bom dia a todos os ouvintes, a todos que nos assistem. Muito obrigado aí. Moisés, o assunto do momento é a reforma trabalhista, não é? Até a TV de 10 hoje está produzindo uma matéria. Na sua visão, né, como profissional da área, essa reforma foi boa ou foi ruim para o trabalhador? Então, numa visão geral, a gente entende que não, né? Acho que prejudicou bastante o trabalhador, principalmente no que se refere ao acesso ao judiciário. No direito material em si, as alterações foram pequenas, não tão significantes assim. Mas a gente, como operador de direito, na questão processual, a gente sentiu realmente bastante dificuldade agora e tende-se a piorar bastante o acesso do trabalhador em si à justiça do trabalho. Engraçado porque sempre a justiça trabalhista é elogiada no país, não é? Porque é um país que dava muitas proteções ao trabalhador. De uma hora para outra eles mudam tudo. É verdade. Isso é inerente ao trabalhador, a questão da hipossuficiência, né? Então, não requer, então, no caso, em contrapartida, uma proteção maior do Estado. Mas a reforma trabalhista, ela tende um pouco, desproteger um pouco o trabalhador, repito, e principalmente no que se refere ao acesso ao judiciário. Isso dificulta bastante. Bacana. O pessoal pode mandar pergunta então, gente. O pessoal está perguntando, a empresa ela pode escolher se ela paga a hora extra ou dá banco de horas ou não? Como que funciona isso, Moisés? Sim, sim. Houve uma mudança agora, inclusive, bastante pertinente a essa pergunta, no que se refere ao acordo de compensação de horas. A partir agora, com essa reforma trabalhista, o acordo de compensação de horas poderá ser feito diretamente com o empregado. O que significa isso? Aquelas horas suplementares, as 44 horas semanais, poderão ser compensadas na semana imediatamente posterior. Então, ou seja, evitando que o empregador tenha que pagar horas extras. Então agora ele pode escolher compensar com folga mesmo. Exatamente. Liberando com mais folga, cedo. Isso. Exatamente. Fazendo agora um acordo direto com o empregado, sem Mas necessidade. isso aí é combinado com o empregado? Como que é isso, Moisés? Sim, Ou não, quando você entra para a empresa já tem que estar acertado? Na regra atual, o acordo de compensação de hora tem que ser por escrito e feito diretamente com o trabalhador. Agora, a nova regra já diz que esse acordo pode ser feito diretamente com o empregado, em qualquer momento, obviamente, sem requer muitas formalidades para isso. Então, seja aquelas horas que suplementares às 44 horas semanais, elas poderão ser compensadas na semana imediatamente posterior, e aí não acarretando necessidade de pagar como horas extras. Bom, o pessoal está mandando áudio através do WhatsApp, vamos ouvir. Bom dia, Silvio França. Bom dia, Divinópolis. Doutor Moisés Carvalho, a empresa a qual eu trabalho não está depositando o meu FGTS e está pagando o meu salário atrasado. Como devo proceder? Bacana a pergunta, bastante pertinente, inclusive, essa pergunta. Eu digo isso porque hoje na Justiça do Trabalho, 90% das causas no que se refere à rescisão direta tem como base a falta do pagamento do FGTS ou atrasos nos pagamentos do salário. Então, como é sabido, o FGTS é um direito de todos os trabalhadores e, em contrapartida, uma obrigação imposta a todos os empregadores de o fazer dentro do prazo legal. Este prazo é até os 7 dias, até o 7º dia do mês subsequente à prestação de serviço. Assim como o salário também, que tem um prazo legal estipulado, que é até o 5º dia útil do mês subsequente à prestação de serviço. Ocorre que a falta de observação nesses direitos por parte do empregador, isso é caracterizado como uma falta grave do empregador, o que implica a possibilidade de o empregado requerer diretamente à Justiça do Trabalho a rescisão indireta do seu contrato de trabalho. Então, portanto, a gente está acostumado muito com a justa causa aplicada ao empregado por um ato de disciplina, mas o empregado também pode aplicar uma justa causa ao empregador, em caso de descumprimento das obrigações trabalhistas. Neste caso, ele deve requerer à Justiça do Trabalho
um pedido de rescisão indireta do seu contrato de trabalho, o que isso implica o pagamento de todas as verbas rescisórias, como se fosse uma demissão sem justa causa comum. Interessante, hein? Tem mais pergunta? Vamos ouvir. Bom dia, doutor. A empresa que eu trabalho quer me transferir para outra cidade e diz que se eu não for, eu tenho que pedir demissão. Isso é correto? Depende. Veja bem, a transferência do local de trabalho ela é vedada, como regra ela é vedada pelo ordenamento jurídico. Mas como toda regra existe exceção, essa também não é diferente. Então existem três opções, três formas de exceção a essa regra em que o trabalhador pode ser transferido pelo empregador, desculpa. A primeira delas é aquele que é detentor de cargo de função de confiança. Eu digo que não é qualquer função de confiança, na verdade é aqueles que têm um alto padrão, um poder de mando, aqueles que representam a empresa, que têm um mandato efetivo, eletivo, para representar. Então, nesses casos aí, nessa primeira hipótese, ele pode ser transferido, seria lícita uma transferência. A segunda opção é quando se houver a previsão contratual. Ou seja, no contrato de trabalho do empregado, há essa previsão que ele possa ser transferido do local onde ele se domicilia. E na terceira e última opção, por questões óbvias, no caso da extinção do estabelecimento. Então, seja, se o estabelecimento X localizado, por exemplo, em Divinópolis, venha a ser extinto e a empresa tem uma filial em Belo Horizonte, como exemplo, então, naturalmente, aqueles empregados que estão aqui trabalhando, eles podem ser transferidos para Belo Horizonte. Mas a observação que eu faço, é questão bastante peculiar nisso aí, é que em todos esses casos deve haver a real necessidade. Então, não basta simplesmente que ele seja detentor de um cargo de confiança ou que haja previsão contratual, tem que haver também a real necessidade para que esse direito do empregador não seja utilizado de forma arbitrária. Ou seja, a transferência pode acontecer, mas ela não é necessariamente obrigatória. O empregado pode não aceitar, então, também, dependendo da situação. Exatamente. Se não tiver previsto nesse rol dessas exceções, o empregado, inclusive, pode resistir à transferência e pleitear também, junto à Justiça do Trabalho, a rescisão do seu contrato. A pessoa diz que foi demitida e ela quer saber quanto tempo a empresa tem para fazer o acerto. Depende. Se ela cumpriu o aviso prévio, se o aviso prévio foi cumprido, o prazo para pagamento das verbas rescisórias e da homologação é 1 dia útil após o término do aviso prévio. Agora, caso esse aviso prévio tenha sido indenizado, o prazo já são 10 dias corridos. Tá. Pessoal, questão do aviso, Moisés, ela é obrigada a fazer, a pessoa tem que fazer o aviso, cumprir o aviso? Depende. Ou ela pode pagar isso para a empresa? Não, ela pode se indenizar. Quando, no caso de pedido de demissão, quando o empregado faz o pedido de demissão, o aviso prévio passa a ser um direito do empregador exigir. Então, se o empregado não queira cumprir, ele aí passa a estar obrigado a ter que indenizar o empregador por isso. Da mesma forma, no contrário, quando o empregado é demitido, ele também tem o direito ao aviso prévio, de forma indenizada ou cumprida. Tem empresa que não gosta de que, depois que ela demite, ela não quer o empregado lá mais. Ela pode, então, só pagar a indenização dele e dispensá-lo. Perfeitamente. Porque a pessoa fala, não, esse cara não dá problema demais, eu não quero ele aqui na empresa mais não. Sim, isso ocorre, pode indenizar, mas mesmo que indenizado, esse tempo, inclusive, é contado para todos os fins. Tá certo. Doutor Moisés, eu agradecer a sua presença. Na semana que vem ele volta a estar conosco novamente. Você pode mandar as suas perguntas também para o programa que o doutor Moisés Carvalho responde aqui no Bom Dia Divinópolis. Muito obrigado, Silvio, pela oportunidade. Um prazer estar aqui. Eu que